É sempre um prazer receber carinhas novas por aqui e principalmente que elas permaneçam no nosso meio, tá bom? Ok, então a gente já vem de um tempo para cá trabalhado de uma forma que nas células a gente vem estudando alguns temas e nos encontramos aqui na última semana do mês num culto onde todas as células se encontram, a igreja se encontra e nós temos o encerramento daquele estudo e isso tem sido bênção, tem penetrado muito mais em nós a palavra, porque vem recebendo reforço. E eu queria te convidar, antes de qualquer coisa, a fazer parte de uma célula, se você ainda não faz. Lá naquela parede amarela, nós temos um painel ali do lado, e ali tem os endereços de célula, telefone, você pode, os dias, tudo certinho marcado, você pode passar por ali e dar uma olhada e ver onde você se encaixa melhor com o teu horário e tudo mais, e fazer parte das células com a gente, e crescer em comunhão com a igreja, amém? Ok, então nós temos estudado esse mês sobre o fascínio, sobre fascinação, fascínio por Deus, e essa palavra, esse assunto, esse tema, ele entrou na minha vida, entrou no meu coração de uma forma que eu me surpreendi muito. E Deus vem falando comigo desde a primeira semana, com o pastor Xisto ministrando, e depois me deu uma arregaçada com o pastor Alcides, e assim vai indo, e Deus vem falando fortemente isso comigo, e eu queria muito que Deus fale o teu coração também da mesma forma. E eu quero falar com vocês sobre a raiz desse fascínio, sobre o começo desse fascínio. E dizer que nós servimos a um Deus fascinante, a um Deus que é a raiz desse fascínio, é um Deus onde gerou todo esse fascínio. Deus é um Deus fascinante, fascinante. Jeremias 10, versículo 6, não precisa abrir não, eu vou falando devagarzinho, eu estou com uma outra linguagem que eu estou apaixonadíssima, que é essa Bíblia, a mensagem, ela, nossa, é demais. Eu estou amando ler nessa linguagem, então eu vou falar alguns versículos aqui e vou estar lendo aqui com vocês, porque eu achei muito interessante. Então, Jeremias 10, 6 fala assim que não há absolutamente ninguém comparável a Ele. Então, Jeremias, ele já começa, não só em Jeremias, mas desde Gênesis vem mostrando essa grandeza de Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus, o quanto Deus é fascinante, o quanto Ele é extremo, o quanto a gente não tem por onde encontrar palavras para definir esse Deus, definir essa grandeza dEle, e o quanto Ele é fascinante, não tem como medir. Ele fala, Jeremias 37, 12 também fala, ó soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra. Aí vem Isaías depois e fala, ó, o eterno, ele não vem e vai. Isaías 40, 28 fala isso. Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Deus, Ele não entra em estafa. E Ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Deus é um Deus fascinante. Eu poderia falar isso uma semana toda sem parar e com com muitas provas disso, de que Ele é esse Deus fascinante. Deus é grande, Deus ele é soberano, Deus ele é tremendo. A criação dele revela essa grandeza, revela o quanto Ele é fascinante, o quanto Ele é impressionante.
É demais. Eu tô encantada com isso aqui. E esses mínimos detalhes que Isaías fala, a gente vê de uma forma incrível na sua criação. Às vezes quando você tem muito filho, e eles precisam dormir, mas não dormem, então você começa a procurar estratégia para isso acontecer. E lá em casa, a gente achou que a estratégia fosse deixar na sala e colocar lá, de repente, um programa que não fosse tão atrativo para eles, e eles fossem perdendo a graça e acabassem dormindo. E aí a gente achou uma série na Netflix que chama Nosso Planeta. Ai, meu Deus, que engano nosso, porque eles ficaram apaixonados por essa série. E nós também. E é uma coisa que não tem ação, não tem nada, mas mostra muito tipo de peixes, de aves, o quanto a criação é imensa, o quanto a gente nunca vai conhecer toda a criação de Deus e tudo que Ele fez, porque não tem como. Os detalhes, os riscos, os traços, as cores, é muito impressionante. Então esse Deus, Ele é demais, Ele é um Deus fascinante, e a raiz do fascínio vem dEle, por todas as coisas que Ele fez. E eu descobri nisso tudo que Deus, Ele não é só um Deus fascinante, soberano, grande e tudo mais, como Deus também é um Deus fascinado. E isso, no momento, me impressionou mais do que Ele ser um Deus fascinante. Porque o livro de Gênesis conta lá, no capítulo 1 diante, a criação de Deus. E Ele fez isso, e fez aquilo, e criou aquilo outro. E a Bíblia fala assim, que quando Ele termina uma de suas criações, Ele olha para aquilo e Ele diz, e Ele vê que aquilo é bom. Deus fez os céus e viu que era bom. Deus fez o sol, as estrelas e viu que é bom. Deus viu que a sua criação é boa. Deus se fascina pela sua criação. E Ele faz com detalhes, como todas as outras coisas que Ele fez. E aí Gênesis 1:31 fala assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Deus viu o quanto era bom. E Deus viu o quanto era bom toda a sua criação, viu isso de uma forma fascinada. E não só viu de uma forma fascinada, quanto criou de uma forma fascinada tudo que Ele fez, mas em toda a sua criação, Deus criou também a criatura fascinante, que é o homem. Deus vem, pega o pó e molda eu e você, na pessoa de Adão, na figura do homem. A Bíblia fala que Deus faz conforme a sua imagem e semelhança, e sopra nele o fôlego da vida, e assim essa criatura, essa criação de Deus passa a ter vida. E eu vejo quanto esse Deus fascinante é fascinado por essa criatura, por essa criação. Porque a Bíblia fala assim, que Deus criou o homem conforme a imagem e semelhança, mas depois que fez, Ele pega toda a sua criação, que Ele teve o trabalho de fazer, nos mínimos detalhes, com tanta diversidade, e entrega para o homem governar. Então eu fiquei imaginando o tamanho do fascínio de Deus pelo homem, porque sinceramente eu não faria isso. Eu não criaria todas as coisas com tanto detalhe, com tanta perfeição, e daria na mão de uma outra criação minha para cuidar de tudo, governar tudo, colocar nome em tudo e assim por diante. Deus precisa realmente ser alguém muito fascinado
pelo homem para poder liberar isso. Enfim, e ali, a partir dessa situação, então, o homem e Deus, criatura e criador, passam a ter um relacionamento de fascínio. E a Bíblia continua contando que no cair da tarde Deus vem, encontra o homem e ali eles se relacionam e conversam e tudo mais. E eu comecei a ver essas cenas na minha mente e eu consigo ver Adão sentado debaixo de uma árvore conversando com Deus, talvez até com uma lista de tarefas que ele cumpriu no dia, e começa a contar: olha Deus, esse aqui é um meio peludinho e ele faz isso e aquilo, e aí come banana e faz isso, e eu acho que ele tem cara de macaco, e eu dei esse nome para ele. E aquele ali chama girafa, e aquilo chama, enfim. Eu vejo o homem contando para Deus um relacionamento, tudo que ele está fazendo, os nomes que ele está colocando, enfim. Vejo o homem conversando com Deus até a sua própria necessidade de quando ele começou a ver os animais com seus pares lá se relacionando, e Deus vem e faz o homem adormecer e tira a costela e dá uma mulher para ele. Deus completa o homem em toda a sua necessidade, porque Deus é um Deus fascinado por sua criação e pela sua criatura, além de ser um Deus fascinante. Então, é lindo ver isso, você estudar isso, imaginar e poder sentir esse fascínio um por outro, esse relacionamento um com o outro. Até que alguma coisa acontece no meio do caminho. Deus, ou melhor, Adão, ele tem sobre ele o governo de tudo. Ele tem à disposição dele tudo o que ele precisa e tudo o que ele não precisa, porque para que o homem precisa de uma girafa? Fala para mim. Mas tinha à disposição dele, como tinha muitas outras coisas. Deus supria Adão de uma forma abundante e extraordinária, além das necessidades dele. E Adão governava sobre isso, sobre coisas palpáveis, sobre coisas que ele podia comer e provar e sentir e tocar e ver e enxergar. Mas mesmo Adão tendo relacionamento direto com essas coisas que eram palpáveis e que acabava e que, enfim, era criatura tanto quanto ele, o coração dele não estava ligado ao restante da criação de Deus, mas estava ligado ao seu Criador. E como eu disse, nos momentos do cair da tarde, onde Deus vinha e se relacionava com Adão, mostra isso. O anseio de Adão era esperar que seu Criador chegasse e eles pudessem ali se relacionar. O coração de Adão estava ligado ao coração do que era eterno, mesmo que tudo estava disponível a ele, à disposição dele, o coração dele estava ligado e relacionado ao que era eterno. Aí a Bíblia conta que no caminho disso, alguma coisa acontece. E a gente já sabe o que é. Vem a serpente, engana Eva, que engana Adão, e que acontece tudo o que aconteceu, que a gente já viu isso. E eu vejo nesse momento que o homem, ele passa naquele instante a dividir o olhar dele do que é eterno, dividir os olhos dele, dividir o sentimento dele, dividir o fascínio dele com o eterno, com aquilo que é passageiro. Eu vejo que naquele momento ele deixa de ser totalmente fascinado pelo Criador,
e começa a dividir o seu fascínio com a criação. E aí, a partir disso, muitas coisas acontecem. O homem, diz a Bíblia, que ele começou a sentir vergonha, porque ele viu que estava nu. Sentiu medo de Deus quando ouviu a voz dele. E o homem nunca tinha sentido isso. Ao contrário disso, ele sentia prazer pelo seu Criador. E de repente ele começa a sentir um medo, começa a sentir essa vergonha e percebe que está nu. E eu entendo essa nudez como a necessidade que ele passa a ter das coisas palpáveis e não eternas. Porque enquanto ele não tinha tirado seus olhos do eterno, ele também estava nu, mas nunca tinha percebido isso. Isso não o incomodava, isso não tinha causado nada nele, mas a partir do momento que os olhos dele se desligam do que é eterno e vem para cá, ele percebe essa nudez, então ele percebe e começa a sentir uma necessidade daquilo que é passageiro e não mais a necessidade completa do que é eterno. Então eu vejo que esse fascínio do homem pelo seu Criador, ele sofre ali uma alteração, ele é interrompido. E aí então o coração dele se divide com o que é temporário. E essa desconexão, esse fascínio roubado, começa a causar várias coisas na humanidade. Mas enfim, a gente já vem colhendo disso há um bom tempo e várias outras coisas aconteceram depois. Mas o que eu quero com isso, o que eu quero com essa história até aí, é levantar talvez uma lebre na tua cabeça, como surgiu na minha, e te perguntar, diante dessa situação toda, por quem ou pelo que eu e você nos tornamos fascinados? A minha pergunta e a minha curiosidade e o meu desespero que surgiu na minha vida é saber o que foi que roubou esse fascínio de Deus, por Deus. Onde foi que aconteceu isso? O que é que foi que surgiu na minha vida e na sua vida, a vida da igreja, que nos fez tirar os olhos do eterno e fazer olhar para aquilo que é temporário, a ponto de roubar o nosso fascínio por Deus e nos fazer viver e estar como estamos. E aí eu quero ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 6. E mostrar para vocês algumas coisas que nesse tempo e que nesse mundo vem roubando esse fascínio de Deus. E talvez, quem sabe, até o nosso não está aí nesse meio. E se você não teve o seu fascínio por Deus roubado, glória a Deus. Guarde isso, proteja isso para que não aconteça. Mas o texto de Mateus capítulo 6, eu vou ler aqui, tá? E fala assim, que algumas coisas, Mateus revela algumas coisas que roubam o nosso fascínio por Deus. E nos versículos 19 ao 34 mostra que os tesouros deste mundo podem roubar o nosso fascínio por Deus. E lá fala assim, ó, Mateus 6, do 19 ao 24, fala assim: não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar perto do seu tesouro, é lá que acabarão indo parar.
E em outras palavras diz que onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. E o quanto as coisas desse mundo vêm roubando, os tesouros desse mundo vêm roubando esse fascínio nosso por Deus. O quanto o desejo de ter, o desejo de possuir, o desejo de alcançar as coisas desse mundo, as coisas que são terrestres, as coisas que são passageiras, o quanto isso vem roubando o nosso fascínio por Deus. O quanto o nosso coração está inclinado a isso, o quanto as nossas forças estão inclinado a isso, o quanto a nossa motivação está inclinado a isso. Nós não acordamos de manhã e abrimos os olhos e saltamos de alegria da cama dizendo: uau, eu sou fascinado por Deus e eu preciso sair da cama para glorificar e adorar, enfim. Mas nós acordamos apavorados e muitas vezes atrasados e correndo igual um louco, porque nós não podemos perder dia de trabalho, nós não podemos deixar de correr, nós não podemos deixar de lutar, nós não podemos deixar de suar, porque precisamos alcançar alguma coisa. Precisamos conquistar alguma coisa, precisamos daquilo que é palpável. E eu não estou dizendo que eu e você vivem de fé, porque fé não se corta no prato e enche a barriga. Nós precisamos sim trabalhar e lutar e suar e conquistar, precisamos. Mas isso precisa estar dentro de nós, no limite do que é certo. No limite daquilo que não tome isso como essencial na nossa vida, a ponto de respirarmos isso como fascinados pelas coisas desse mundo, pelos tesouros desse mundo. A gente levanta e respira o ter. Nós nos tornamos uma geração de insatisfeitos. Nada está bom, nada é suficiente. Nós precisamos ter, e quanto mais tem, mais queremos. E quando eu olho para a nossa geração, e principalmente para alguns lugares que isso é mais evidente, eu fico preocupada com isso em mim também. Porque isso não é eterno. E que proporção isso tem tomado? Sabe, e aí esses dias eu vi, eu não lembro se foi no Face, onde foi que eu vi, algumas pessoas daqueles países de miséria, que se converteram, e o culto que eles fazem a Deus, a alegria que eles têm de servir a Deus, o prazer que eles têm de adorar a Deus, sem nada. Eles não têm nada, não tem nada, não tem casa, não tem nada, não tem comida, eles não têm nada, eles não têm absolutamente nada, e eles adoram, eles entenderam essa essência. E eu me questiono, será que eu seria assim? Porque num breve momento que passamos aí, e ainda a gente está no perrengue aí para botar a nossa casa em ordem, de algumas coisas que aconteceu comigo e com o Du no final do ano e começo desse ano. E eu vou dizer uma coisa: quanto isso tomou o nosso tempo, o quanto isso tomou a minha mente. E chegamos num momento que procuramos os pastores, procuramos a pastora e olha, nós vamos ter que abrir mão da célula por um tempo, porque a nossa mente está dividida. Eu não consigo pegar um estudo de célula e conseguir me concentrar e estudar, porque qualquer número de versículo que eu leio, eu lembro de uma conta que eu tenho que pagar. Olha que situação! Ao invés de ler Mateus 6, 19 ao 24, eu leio, meu Deus, dia 6 eu preciso pagar um boleto de 1924, o que eu vou fazer? Eu não tenho esse dinheiro.
E isso começou a ficar perturbador na minha mente, de uma forma que eu não dou conta. E aí abro mão da célula então e dou um tempo. Foi rápido, mas abri mão da mesma forma. Mas hoje eu me questiono. Eu amo a minha casa. Ela é grande e confortável. A minha família é impecável. Meus filhos têm saúde, eles são lindos. Só falta um dente ali. Mas o que é um dente se vai crescer daqui uns anos? Né? Eles têm saúde, independente de tudo que aconteceu. A minha família permaneceu intacta. Tenho eu motivo para abrir mão daquilo que o Eterno me confiou, com tamanha preocupação com o que é passageiro? E como isso vem acontecendo no nosso meio? Como que a igreja, ela rapidamente, ela abre mão de célula, ela abre mão de culto, ela abre mão de adoração, ela abre mão do relacionamento com o Eterno para dar lugar à preocupação, que eu já estou até pulando fase aqui, dá lugar a esse desejo, a esse anseio pelos tesouros e por ter e as coisas desse mundo. É incrível. Outra coisa que pode roubar o meu fascínio, o teu fascínio por Deus, Mateus 6, 30 ao 33, vem falar isso também. Ele fala assim, ó: se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Olha, essa linguagem é demais, gente. Fala assim, ó: eu quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Mas ao invés disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus, não sabe como Ele trabalha. Ou melhor, quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha. Então orientem a vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas, e assim descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Eu quero dizer que as preocupações desse mundo podem nos roubar o fascínio por Deus. A preocupação com essas coisas, como eu disse, no ter, ou não só no ter, mas as coisas que são momentâneas. O que a gente vai vestir, o que vai deixar de vestir, o que vai comer, deixar de comer, o que temos ou deixamos de ter. As coisas preocupam, elas ocupam a nossa mente de uma forma absurda e rouba esse fascínio por Deus. Olha, gente, nós como igreja, a nossa preocupação devia ser só uma: o que eu posso fazer para agradar o Eterno? Quem eu posso ser? O que é que eu posso dar a Deus? O que é que eu posso entregar para Deus? Quem eu posso ser em Deus? Para agradar o coração do meu Criador depois de tudo que Ele fez por mim. Mas a gente não tem essa preocupação. As preocupações, elas tomam conta da gente. A gente corre atrás do vento todos os dias. Por último, eu quero dizer, eu poderia, nossa, tem muita coisa que rouba o nosso fascínio por Deus, mas vamos ficar por essas aqui mesmo. Uma outra coisa que eu vejo, e talvez hoje o maior monstro disfarçado que vem roubar esse fascínio por Deus, é a ansiedade. O medo do amanhã. E o quanto isso rouba o nosso fascínio por Deus. Mateus 6, 34 fala assim. Opa, pulei aqui. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora.
E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Amém? A ansiedade, ela vem sendo o mal desse século. A ansiedade, ela tira o nosso sono, ela tira a nossa paz, ela traz desespero. A ansiedade causa doença na mente, a ansiedade, ela causa doença no corpo. A ansiedade, ela adoece, ela apodrece a nossa vida de uma forma absurda, com uma preocupação extrema, exagerada, com aquilo que nem aconteceu. E com aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer. Porque a Bíblia diz assim que nós nem sabemos se vai existir o amanhã. Por que estamos tão preocupados com o amanhã se a gente não sabe se a gente vai acabar hoje? O amanhã é amanhã. Basta cada dia o seu mal. Amanhã a gente sofre com o que tiver que aparecer e vence também o que tiver que aparecer. Sabe? Eu volto naquela situação do começo de Deus ser um Deus tão fascinante, um Deus que é tão detalhista, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é tão perfeccionista, um Deus que é tão fascinado por nós, um Deus que tem um amor que é inexplicável pela nossa vida. Como pode esse Deus não conhecer as nossas necessidades? Como é que pode a gente se preocupar tanto, sabendo que nós somos criatura, nós somos feitos pela mão daquele que tudo criou? Aí talvez venha o questionamento de pessoas que estão passando fome, de pessoas que estão na miséria, de pessoas que estão morrendo com falta disso ou daquilo, ou pessoas que, sei lá, aquele caso do menino que é melhor, não quero nem entrar no assunto daquela barbaridade do que a gente vem vendo por aí e levantar questionamento, alguma coisa. Quero dizer que isso tudo, toda essa miséria, toda essa pobreza, essa coisa, essa bagunça que a gente vê, isso é fruto e resultado do governo do homem. E não vem do Eterno. O Eterno não está preocupado, não está preso a isso. O Eterno não está preso no que é temporário. Então não cabe a nós perder a nossa paz e perder o nosso fascínio por aquele que tudo fez, preocupados com as coisas de amanhã. Você tem uma dificuldade para vencer, existe um Criador que te fez e sabia que você ia passar por isso, e que com certeza já tem a provisão separada para a gente resolver isso. Deus é um Deus fascinante e é um Deus fascinado, e eu preciso entender isso. O problema, e eu volto lá em Adão, é que nós fomos criados e feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos para cá. Nós não fomos feitos para esse mundo. Eu venho falando isso insistentemente na célula. Nós não fomos feitos para esse mundo. Aqui não é a nossa morada final. Isso aqui não é o nosso começo e também não é o nosso fim. Isso aqui é passageiro, isso vai acabar. E se você viver 300 anos nesse lugar entupido de problema, o que é 300 anos perto de uma eternidade, daquilo que não tem fim? Os meus olhos, os seus olhos, nós precisamos dar um jeito de voltar os nossos olhos de novo para o que é eterno, para aquilo que não é passageiro, para aquilo que não tem fim. E com toda certeza isso vai fazer com que a gente se torne novamente aquela criatura fascinada pelo seu Criador. Porque por Ele fomos criados, para Ele, e é para lá que nós vamos, e é com Ele que nós vamos.
somos dele. Ai, ai. Olha, eu quero te convidar a ficar de pé comigo. E eu quero dizer uma coisa. Eu não sei dizer se o teu fascínio por Deus foi roubado. Não sei, eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer e afirmar com toda certeza é que essas coisas e muitas outras podem roubar sim o nosso fascínio por Deus. Eu acredito que o que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, é muito difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que aqui cada um tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem as suas limitações. Mesmo que nós fomos feitos para a eternidade, nós estamos aqui vivendo um tempo que nós temos nossas necessidades sim, nós não somos... nós somos de carne, a gente tem as nossas tristezas, sim, as nossas angústias, as nossas preocupações e medos, eu sei disso, eu também tenho. E até que Ele venha, nós vamos passar por muita coisa ainda. Mas eu quero dizer algo que me dá paz no coração, é que se em algum momento o meu fascínio por Ele foi roubado de alguma forma, é que se em algum momento o seu fascínio da igreja foi roubado de alguma forma, o que me traz paz é saber que o fascínio de Deus por nós, seus filhos, não só criaturas, esse fascínio por nós continua o mesmo, continua intacto. Esse fascínio é imutável e nada do que a gente faz pode mudar isso. E isso me traz paz à alma. O amor de Deus por nós. A cruz é a maior expressão desse fascínio de Deus pela humanidade. O amor de Deus revelado em Jesus é a maior expressão da fascinação de Deus por nós. E é também o maior motivo pelo qual devemos amanhecer e adormecer fascinados por esse Deus. Independente do que é que a gente está vivendo ou passando. Vai acabar, vai ter fim. Mas o amor de Deus, ele permanece. O fascínio de Deus por nós permanece. Esse amor é imutável, esse amor que é constante, esse amor que não altera, esse amor que transforma. E é esse amor que nos liga de volta ao amor de Deus. É esse amor que nos faz e nos torna criaturas e criação e filhos fascinados por Ele. E eu não sei o que é que tomou isso, mas isso precisa sair do lugar de Deus. Essas preocupações, essa agitação na sua mente, na sua vida, precisa sair daí e dar lugar a Deus de novo. E dar lugar ao amor de Deus. E você sentir o quanto Deus é fascinado por você, o quanto Ele se preocupa com você. Eu não sei qual que é o grau da sua dificuldade, da sua necessidade, qual que é o grau do seu problema, qual que é o nível da impossibilidade que você está vivendo, mas eu sei que um Deus fascinante ainda é fascinado por mim e por você, e esse fascínio dele por nós é que vai nos levar à eternidade, e lá isso vai ter fim. Isso vai ter fim. E você vai poder desfrutar dia após dia, por toda a eternidade, de algo que não se acaba, que é esse amor de Deus. Eu te convido então a fechar os seus olhos e falar com Ele. E falar com Deus. Como cair da tarde,
Jesus, Ele acabou com a nossa nudez e trouxe um novo relacionamento, uma nova possibilidade. E você precisa falar para Ele onde é que você deixou, quando foi que você deixou de ser fascinado. O que é que está no lugar desse fascínio? É o medo, é a preocupação, é a ansiedade, é a dor, é a dúvida, é a mágoa, é a falta de perdão, eu não sei o que é. Qual é a sua fraqueza? Quais são as suas limitações? O que é que tem ocupado a sua mente? Você está diante de um Deus fascinante, que tudo criou, que conhece a sua necessidade, que conhece quais são todos os anseios e desejos do seu coração. Foi Ele que te fez. É esse Deus que veio pessoalmente te ouvir. É esse Deus que veio pessoalmente tirar do lugar dele aquilo que você colocou e tomar de volta o controle e tomar de volta todo o seu fascínio por Ele. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor, e atrai de volta a Ti, Senhor, o nosso coração, e nos faz de novo fascinados pelo Senhor. Por favor, meu Deus, ore a Ele. Vocês me dão só um tempinho, me dá um tempo. Filhos, por gentileza, olhem para mim. Eu estava relutando ali, ver se colocar mais um texto em tudo que ela falou. Eu falei, Senhor, não me deixe errar, porque é muito completo tudo, muito lindo tudo, nossa. E eu não quero completar o que ela falou e não quero, eu só, eu não sei se vocês vão me entender. Deus é fascinado, apaixonado por nós e Ele não abre mão. Quem entende isso? Deus é apaixonado por você e não abre mão, Ele não abre mão, é você e ponto final. Dá para entender isso? A ponto dele arder por ciúmes por você. Por gentileza, Tiago 4, versículo 5, preste atenção só nisso, e a gente volta de novo a tentar orar e voltar a contemplar a presença dele. Mas eu preciso desse versículo. Vocês acham, mas antes fala assim, vocês não sabem, acho que o versículo 4, versículo 1, 2, 3, fala assim, vocês não sabem que a fascinação pelo mundo é inimizade contra Deus? Que quando vocês estão fascinados pelo mundo, não tem como vocês estarem fascinados por Deus? Vocês não sabem que essa amizade aqui do mundo é fascinação, é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, quem quer estar fascinado pelo mundo, faça inimigo de Deus. Aí entra o versículo 5. Vocês não sabem que é sem razão que a Escritura diz, ou melhor, vocês não acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vocês, habitar em você, habitar em cada um de nós, tem fortes ciúmes? Fale para quem está ao teu lado, o Espírito Santo que habita em você, ele tem fortes ciúmes. Quem está aqui? Talvez você que já amou profundamente, já teve ciúmes. Só que o nosso ciúmes é besta, a gente quer destruir, a gente quer bater, a gente quer fazer coisa que... é bestial nossos ciúmes.
O ciúmes de Deus é de segurar, é dizer: você é meu, não desperdiça esse amor que eu tenho por você. Ele não destrói. E o Espírito Santo está aqui nessa noite, mais uma vez. Não é que ele sai daqui, mas ele aproveita o nosso ajuntamento para aperfeiçoar a obra dele. Amém? Ele aproveita esse nosso ajuntamento e fala: é agora que eu pego todo mundo. E ele deixa claramente, passando a régua em tudo o que a pastora Fran falou. Ele quer dizer: eu estou ardendo de ciúmes por você. Não troque isso por nada. A minha fascinação, a paixão que eu tenho por você, não desperdice isso. Volte a contemplar. Volte a contemplar. Tem uma música? Vamos aproveitar esse momento. Aí nós vamos estar orando também. Glória a Deus.